Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta e última lição do mês de setembro da plataforma Discipular Kids. Hoje nós vamos trabalhar o sentimento ansiedade, encerrando esse currículo maravilhoso que foi o mês de setembro com o tema Jesus, o controle das minhas emoções. E hoje nós vamos trabalhar sobre a ansiedade do rei Saul. Vamos conferir planejamento de aula que preparamos para vocês e como bônus nós liberamos para vocês um livro 3D que conta a história do Setembro Amarelo. É interessante contar essa história para as crianças porque elas precisam entender qual o propósito de se falar de sentimentos e emoções e falar de Setembro Amarelo dentro da igreja, no departamento de crianças, com um grupo de adolescentes. Sim, é importante sim falar sobre isso, porque as nossas crianças e adolescentes são alcançados com essa temática lá na sala de aula. E por que a igreja vai ficar de fora se é uma campanha tão importante para preservar vidas? Uma campanha de conversas e reflexões sobre um tema tão sensível que é o suicídio. Então é interessante falar sobre isso, a linguagem da criança, falar para a faixa etária adequada. Então é interessante falar sobre isso, por isso nós preparamos esse livro 3D que conta a história do Mike, que foi de onde surgiu a ideia do Setembro Amarelo, que começou lá em Nova York e ganhou o mundo inteiro. E aqui no Brasil tem se tornado muito forte a cada ano. E agora nós vamos para o planejamento de aula. Eu já quero adiantar para vocês que o vídeo com o passo a passo de como montar esse livro, com a narração, o tio Messi explicando passo a passo, vai estar aqui no finalzinho dessa aula. Aguardem. E agora nós vamos para o planejamento de aula. Vamos lá. Aqui nós temos o roteiro da história, valor, princípio, memorizando e base bíblica. No plano de aula, como objetivo, nós colocamos mostrar às crianças que desobedecer a Deus pode trazer consequências ruins e que é importante seguir os ensinamentos bíblicos. Ensinar às crianças que Deus cuida de nós e está sempre pronto para nos ajudar, mas precisamos confiar e obedecer à sua vontade. Materiais necessários, ministração da aula, todo aquele roteiro padrão que eu sempre deixo aqui para vocês, e introduzir o tema da aula com as canções. Hoje nós não temos uma canção específica sobre a ansiedade, mas tem a canção da esperança. E é interessante encerrar esse tema falando de esperança e trazendo essa esperança diretamente para a pessoa de Jesus. No Memorizando, nós colocamos aqui a dinâmica para memorização. Lance a sua ansiedade. Objetivo da dinâmica: memorizar o versículo de maneira divertida e interativa. Os materiais necessários: uma caixa ou balde e pequenos pedaços de papel e lápis. Diga às crianças que todos nós às vezes sentimos ansiedade ou preocupação, mas a Bíblia nos ensina a lançar essas ansiedades sobre Deus, que é o versículo do Memorizando. Então a atividade da dinâmica é: peça para cada criança pensar em algo que as deixa ansiosas ou preocupadas. Pode ser uma prova, um amigo ou qualquer outra coisa. Em seguida, cada criança vai escrever ou desenhar essa preocupação em um pedaço de papel. Depois que todos tiverem escrito, diga: agora vamos fazer o que a Bíblia nos ensina. Vamos lançar nossa ansiedade sobre Deus. As crianças então vão jogar seus papéis dentro da caixa ou balde, simbolizando que estão entregando sua ansiedade a Deus. Conclusão: depois que todos tiverem jogado os papéis, diga: agora vamos lembrar que Deus cuida de nós. Quando estamos preocupados ou ansiosos, podemos confiar nele. E aí você pede para as crianças citarem o Memorizando. Você pode usar o cartaz do Memorizando que está lá nos visuais. Contação da história, use os recursos visuais que nós disponibilizamos, atividades 20 minutos, atividade de debate e encerramento. Nós deixamos aqui perguntas de reflexão e, como sempre, para você que está assistindo essa aula e ainda não é assinante da plataforma,
que você está esperando para ter acesso a todo esse material durante um ano? E como dica, nós deixamos para o encerramento da aula que os professores façam uma roda de conversa para ouvir as crianças e os adolescentes. E aí nós deixamos algumas perguntas aqui que o professor pode imprimir essas perguntas, colocar numa caixa e as crianças sortear para as crianças e tirando as perguntas e gerar esse debate aí com a turma. Você pode usar a caixa das emoções que está disponível lá no módulo bônus da plataforma. Material extra, sentimentos e emoções. A caixa das emoções está lá. Se ainda não imprimiu e montou, cuida, porque é bem legal fazer essa dinâmica. Então nós deixamos aqui algumas perguntas. Claro que as crianças e adolescentes devem ficar à vontade para fazer as próprias perguntas. Essas perguntas aqui é para dar ali um incentivo a começar o debate através do professor, certo? Esse é o planejamento desta lição e como bônus nós deixamos para vocês o livro em 3D sobre a história do Setembro Amarelo, como eu falei lá no início da aula. Tem todo o roteiro da história aqui. Além desse livro 3D, também disponibilizamos essa história em PowerPoint e PDF, caso você não queira fazer a montagem do livro 3D. Então, esse é o planejamento de aula. Nós vamos agora para a contação da história e em seguida vamos conhecer o livro e em seguida vamos conhecer as atividades dessa lição. Por fim, a videoaula com o passo a passo para montar o livro 3D sobre a história do Setembro Amarelo. Então, vamos lá. Muito bem, valor ou princípio controlando a ansiedade, o memorizando 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E a base bíblica 1 Samuel capítulo 28, do versículo 3 ao versículo 25. O memorizando diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então vamos falar sobre isso para as crianças, vamos ouvir o que essas crianças têm a falar sobre o sentimento ansiedade, vamos ouvir o que os adolescentes têm a falar sobre o sentimento ansiedade e você pode introduzir a aula da seguinte forma. Hoje a nossa aula, como vocês já perceberam, é sobre o sentimento ansiedade. Quem fica ansioso por alguma coisa? E aí deixa elas falarem. E em seguida você vai dizer para elas. Hoje nós vamos conhecer um personagem bíblico que também sofreu de ansiedade e as consequências foram terríveis porque ele não controlou a sua ansiedade. Nós iremos falar hoje do rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus, foi o primeiro rei de Israel, um homem que foi escolhido por Deus para governar Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel e ele só tinha que seguir uma regra: obedecer às ordens do Senhor. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, Saul foi se desviando do caminho do Senhor. Mas hoje nós vamos tratar de apenas um episódio sobre o rei Saul. Foi no dia em que ele soube que o exército filisteu estava cercando Israel. Haveria uma grande guerra. Era um exército muito grande, um exército numeroso. Mas infelizmente o rei Saul, por não obedecer a Deus, sentiu medo. E ele decidiu ir orar ao Senhor. E o problema é que Deus não falou com Saul. Nem através de sonhos Deus falou com Saul. E sabe por quê? Porque ele estava em pecado. Até chegar a esse ponto da história, a Bíblia relata diversos erros do rei Saul. Ele perseguiu Davi, ele não obedecia às ordens de Deus e estava extremamente perturbado, inquieto. Infelizmente, isso levou Saul a um grande abismo. Quando ele percebeu que Deus não iria falar com ele, e quando ele lembrava daquele grande exército filisteu que estava cercando Israel, ele teve uma trágica ideia. Ele chamou alguns dos seus oficiais, dos seus soldados, e disse: eu preciso que vocês procurem uma pessoa que adivinha o futuro. É uma espécie de bruxa. E os soldados obedeceram a ordem do rei Saul e encontraram uma mulher que fazia essas coisas, que invocavam espíritos de pessoas mortas. Saul queria falar com Samuel, porque Samuel
tinha morrido. É importante vocês saberem que antes de Saul governar Israel, Samuel era o juiz de Israel. Mas o povo sentiu vontade de ter um rei e Deus deu um rei para o povo, que foi o rei Saul, que infelizmente saiu dos caminhos do Senhor. Samuel morre e Saul tem a ideia de ressuscitar Samuel para falar com o espírito de Samuel, para que Samuel fale para ele o que fazer diante daquela situação que era enfrentar o exército filisteu. A Bíblia diz que Saul se disfarça e vai com seus soldados à noite visitar essa mulher, essa bruxa. Essa mulher começa a invocar os espíritos. E sabe quem aparece para eles? O espírito de Samuel. O espírito de Samuel fala para Saul coisas que ele não queria ouvir. A Bíblia diz que o que o espírito de Samuel falou para Saul foi só uma lembrança do que Deus já tinha falado, que ia tirar o reinado de Israel das mãos de Saul, querendo Saul ou não. O espírito de Samuel só relembra a Saul o que Deus já tinha falado com ele. Então, aquele encontro é um encontro tenebroso, é um encontro que não agradou ao Senhor, porque onde há magia, feitiçaria, bruxaria, Deus não habita. Então o rei Saul ficou mais perturbado ainda. E você precisa entender que esse espírito aqui não é algo de Deus, não. É o inimigo enganando, tentando enganar Saul. Infelizmente Saul estava espiritualmente cego, que não conseguia enxergar, que não conseguia perceber a situação em que ele tinha se colocado, tinha colocado o povo de Deus. Então a Bíblia diz que Saul, ele ficou ainda mais perturbado. A Bíblia diz que Saul nem conseguia levantar daquela cadeira e voltar para Israel. Quando ele consegue chegar e ficar junto com o seu exército, ele pede para um dos seus oficiais, dos seus seguranças, pegar a espada e matá-lo. E aquele homem teme e diz: eu não vou matar o meu rei. Saul simplesmente pula em cima da espada e morre. Olha que coisa triste. Saul, um homem que foi escolhido por Deus, tirou a sua própria vida. Ele ficou tão desesperado com aquela situação que se viu sem nenhuma solução e tirou a sua própria vida. Então Saul se viu cercado por uma situação que não tinha ajuda de ninguém e achou que tirar a sua vida seria a solução. Mas olha só as consequências disso. Saul morre. Depois da sua morte, os filisteus tomam conta de Israel e eles pegam as mulheres e as crianças e levam como escravas e levam como cativos. Então o povo de Israel está pagando um alto preço por causa da falha de um homem, um líder que Deus colocou e infelizmente preferiu se desviar do caminho. E tudo isso por causa de um sentimento: a ansiedade. E essa ansiedade levou ao medo. E esse medo levou a essa tragédia. Mas o ponto aqui é que as crianças entendam que a ansiedade é o medo do futuro, a insegurança, o que vai acontecer, será que vão me aceitar, será que eu passo na prova? Tudo isso gera ansiedade, infelizmente, nessa geração, principalmente nessa geração. Sempre existiu, mas hoje está à flor da pele. Hoje você vê crianças muito pequenininhas sofrendo de ansiedade. Então vamos controlar a nossa ansiedade, vamos entregar as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele sabe como cuidar de mim, como cuidar de você. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Não faça como Saul. Não tenha atitudes que você acha que vai lhe ajudar e que vai só piorar a situação. E não esqueça, tá em conflito, tá ansioso, tá angustiado, tá triste, está com medo, procure alguém para conversar, procure alguém para falar, procure alguém para lhe ouvir, alguém da sua confiança. Eu tenho certeza que tem alguém próximo a você para te ouvir. Então vamos orar e entregar todos os nossos sentimentos, sejam bons ou ruins, nas mãos do Senhor. E não vamos deixar a ansiedade nos controlar. Lembre-se, lá no filme Divertidamente, nós não podemos romantizar
esses sentimentos que causam dor, tristeza, que faz parte das nossas vidas, que nós temos que conviver com eles, aprender a controlar eles. Não podemos romantizar, porque quando a gente romantiza, a gente gosta, a gente se acostuma, e a gente não pode romantizar a ansiedade, a gente não pode romantizar o medo, e esses sentimentos, cada um deles tem a sua função, porém eles precisam estar na medida certa. Por isso, Jesus está no controle das nossas emoções. Então, essa é a contação da história, e lá no seu planejamento de aula, como eu mostrei, tem um roteiro para a contação de como surgiu o Setembro Amarelo. Lembrando que também disponibilizamos, já está na plataforma, o vídeo animado contando a história do surgimento do Setembro Amarelo. Então é só você, professor, assistir o vídeo e você vai entender e vai conseguir contar essa história com muita leveza para as crianças. Agora vamos montar o livro 3D que vai contar a história de como começou o Setembro Amarelo. Pensamos nesse livro para alcançar todas as crianças. Esse é um material didático, pedagógico, que você vai usar tanto na igreja e também nas escolas, caso você seja professor e atua em sala de aula. E agora vamos para a montagem. Muito bem, pessoal, aqui nós temos o material impresso, aqui é a capa, você não vai cortar essa parte, tá? As outras páginas você vai cortar aqui aonde tem a marcação. Não esqueçam de deixar essa parte aqui livre, olha só, que tem aqui o nome bem pequenininho, área de colagem, certo? Vocês precisam deixar esse espaço para que você possa colar a imagem, ok? O segundo passo é fazer a colagem da cena aqui, vamos chamar isso aqui de base, certo? Então você vai colar, ok? Não esqueça de colar essa parte assim, tá? Essa parte fica para baixo e a parte da cena vai ficar em cima, ok? Então você vai colar todas as páginas e depois nós vamos cortar essa parte aqui que está pontilhada. Só lembrando para vocês que essa base da capa aqui tá pontilhada, mas a gente não vai cortar. A capa a gente não corta essa parte, tá bom? Não sei vocês, mas eu gosto muito de usar essa cola aqui, a cola bastão, a cola líquida. Não sou muito fã. Isso aqui você vai fazer em todas as páginas, ok? Ó, cola e põe para secar. Vou colar mais um aqui para vocês verem. O espaço ficou bem pequeno, mas vai dar certo. Então você vai fazer isso em todas as páginas, ok? Não dobra assim que colar, porque ela vai soltar. Deixa secar bem, tá? Então esse processo você vai fazer em todas as páginas. Colagem. Feita a colagem da cena na base, você vai dobrar, ok? Tenta deixar igualzinho. Depois que você dobrar, você vai cortar. Olha só. E aí você dobra aqui. Tenta apertar bem. Depois você vai dobrar ao contrário, tá? Dobrou aqui. Puxa pra cá. E aqui nós já podemos colar o primeiro personagem. Tá aqui o primeiro personagem, que é o Mike. Lembrando
que lá no seu PDF essas imagens estão enumeradas de acordo com a cena. Mas eu indico a vocês que vocês façam a montagem olhando para os visuais em PDF, sabe aqueles visuais em PowerPoint? Então vocês conseguem entender melhor a ordem da história acompanhando os visuais, certo? Então aqui eu vou colar o primeiro personagem, que é o Mike. Ó, tenta deixar aqui. E ele fica prontinho, certo? Aí você dobra depois que colar para ele marcar. Olha só, legal, muito legal. E é só seguir esse passo a passo com as próximas cenas. Bom pessoal, terminando a colagem, você vai pegar a capa, vai colocar ela ao avesso. E as cenas você deve, para facilitar o seu trabalho, deixar ela já em ordem, tá? Lembrando que na ordem que está no PDF, do número 1 a 12, que é a quantidade de cenas que nós temos. Então olha só, essa parte é bem prática. Você vai pegar e colar aqui, certo? Ó, olha só a direção aqui da primeira cena, porque quando você descer a capa, já vai descer com a primeira cena. E aí a segunda cena nós vamos colar aqui e assim sucessivamente. Então vamos colar aqui e é só seguir a sequência. Essa é a parte mais prática. Então faz a colagem aqui. Vamos tentar colar elas bem igual para ver como é que fica o acabamento no final, certo? Primeira imagem, primeira cena colada. Vamos pegar a segunda cena. Olha só, olha essa parte aqui, ó, tá vendo? A imagem ela tem que ficar na mesma direção que a capa, tá? Olha só. E aí vamos colar. Vai colando e vai amassando para ver se diminui o volume no final, certo? Vamos para a terceira cena. Bem pessoal, aqui está o livro montado e vamos ver aí o resultado final. Olha só, um livro didático para você contar a história do Setembro Amarelo de uma forma pedagógica, de uma forma lúdica, e que as crianças irão se apaixonar por esse recurso e irão entender bem essa questão aí do Setembro Amarelo. Essa história é uma história real, tá? Foi daqui que surgiu a campanha contra o suicídio Setembro Amarelo. E claro, nós somos uma plataforma de discipulado infantil, por isso nós colocamos aqui uma mensagem no final do roteiro dessa história que está lá no planejamento de aula, tá? Falando para as crianças que Jesus sempre está conosco, e terminamos com uma mensagem de reflexão contra o bullying, contra o preconceito, contra a discriminação. Isso é muito importante falar para as crianças e dizer para elas que Jesus está sempre conosco e coloca também pessoas ao nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar. Está aqui o livro pronto para você usar na sua aula de uma forma mais lúdica e didática. Valeu?
No caderno de atividade segue o texto para as crianças e aqui algumas atividades que irão fixar bem na memória das crianças, certo? Temos aqui uma atividade de artesanato para as crianças cortarem, colorir, dobrar aqui e colocar a coroa na cabeça de Saul. Afinal de contas, ele foi escolhido por Deus. Deixamos aqui o rei Saul ansioso para as crianças pintarem. Tem uma outra imagem do rei Saul, dessa vez ele orando, mapa da mente para as crianças maiores que já sabem ler, e escreva a história com as suas próprias palavras. Então, uma criança que já sabe escrever, ela pode ter um tempinho para escrever aqui, contar a história, como ela entendeu essa história. E deixamos também o clássico caça-palavras, a ansiedade de Saul. Então, pessoal, por hoje é só. Esse é o planejamento de aula. Vamos encerrar essa aula com chave de ouro. Para encerrar esse momento, né, de sentimentos e emoções, Setembro Amarelo, seria interessante, depois de aplicar toda a lição bíblica, porque nós somos uma plataforma de discipulado bíblico. Então, depois que você aplicar toda essa temática da ansiedade, aí você pega o livro 3D ou visual em PDF, o PowerPoint, e apresenta para as crianças a história do Setembro Amarelo. E aí seria interessante que durante a semana você falasse com as pessoas próximas às crianças e adolescentes e pedissem para que eles escrevessem uma pequena carta, tá? Para lhe entregar no domingo ou no dia do discipulado aí na sua igreja. E você entregaria no finalzinho essa carta para cada criança. Ela ia abrir a carta e leu essa carta. Gente, vai ser muito emocionante mesmo. Essas pessoas podem até colocar um agrado para as crianças, um doce, um chocolate, sabe, um mimo. Vai ser muito emocionante, porque o Setembro Amarelo tem esse objetivo. É um mês de valorização à vida. Nós, como educadores cristãos, não podemos ficar apenas só de moda ou de tempo. Nós temos que cuidar das crianças em tempo integral. Então, mesmo que passe o Setembro Amarelo, outubro, já chega o Dia das Crianças. Então, nós vamos trabalhar no mês de outubro, nascidos por um propósito. Vamos trabalhar 4 crianças bíblicas que nasceram por um propósito. Vamos falar sobre Miriam, o propósito de Miriam ali naquele trajeto de Moisés no cestinho. Vamos falar sobre Samuel. Samuel é um clássico, já há muito tempo que vocês me pedem essa história. Eu estava segurando para o Dia das Crianças. Nós falamos em maio, no mês das mães, sobre Ana, mas focamos em Ana. E aí nós vamos agora focar em Samuel. E vamos falar sobre a história de Joás. Gente, essa história é tremenda. Um menino que por pouco não morreu em um massacre que fizeram com a sua família. É muito linda essa história. E ele teve um grande propósito. E vamos falar sobre Débora, que poucas pessoas falam para as crianças, e nós iremos falar. E aí, gente, eu tô falando isso para que você entenda que o Setembro Amarelo passou, mas nós não podemos deixar de dialogar, conversar em tempo e em fora de tempo. Nós precisamos ouvir essa geração, ok? E você que está me assistindo e ainda não é assinante da plataforma, venha fazer parte da nossa família. Tem muita coisa legal chegando, hein? É um ano de acesso e 4 lições bíblicas todo mês. O mês que tem 5 semanas, nós realizamos a 5ª lição como um material extra. Então você não pode ficar de fora. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Se inscreva no nosso canal aqui, Discipular Kids, para ficar por dentro de todas as novidades. Deus abençoe vocês e até a próxima. Você já imaginou uma forma divertida e envolvente de ensinar lições bíblicas para as crianças? Apresentamos a você a plataforma Discipular Kids, uma plataforma de aprendizado que traz toda a magia das lições da Bíblia em um formato moderno e cativante. Os pais, professores e crianças terão acesso a 4 lições bíblicas por mês, apresentadas de forma visualmente deslumbrante no estilo Disney Pixar 3D. Além das lições,
A Discipular Kids oferece uma variedade de atividades lúdicas para todas as idades, incluindo mapas mentais, palavras cruzadas, desenhos para colorir, cortar e montar e muito mais. E como bônus especial, cada lição inclui vídeos animados exclusivos que trazem à vida as histórias da Bíblia de uma forma lúdica e cativante. E não para por aí. Com nosso plano de frequência, as crianças podem colecionar figurinhas bíblicas a cada lição concluída, incentivando-as a serem mais frequentes. Ideal para professores e pais. Não perca tempo. Clicando no link abaixo, você terá um desconto exclusivo e ganhará de bônus um curso completo sobre o pastoreio de crianças. Faça já a sua assinatura e vamos juntos discipular as novas gerações.